né? Um tema que realmente intriga muita gente. Espera aí que eu estou tendo um retorno de áudio aqui. Pronto. A questão, gente, é o seguinte. Como a gente já está vivendo aqui há algum tempo, fora do Brasil, a gente fica um pouco desatualizado, né? Mas essa questão do sofrer, ela já está tão presente na vida de todo mundo, que eu acho que já virou até gênero musical lá no Brasil, não é mesmo? Tem uma tal de sofrência lá agora, não é? Mas a questão é, por que será que nós sofremos? Será que existem razões para os nossos sofrimentos? Será que estes sofrimentos nos servem para alguma coisa? Será que porventura existe algum ser humano aqui na Terra que não sofra? O que será que a gente pode fazer para parar de sofrer tanto? São tantas questões, não é verdade? Inúmeras. A gente poderia desfilar várias delas em relação ao sofrimento. Mas antes de responder essa pergunta, a gente precisa compreender uma coisa muito importante. Existem duas formas de encarar este problema. Duas perspectivas diferentes. Quais seriam elas? Bom, a primeira perspectiva seria a perspectiva materialista. Para o materialista, o problema da dor, do sofrimento, ele é muito simples. O que acontece? Na perspectiva materialista, a dor, o sofrimento, é fruto do acaso, da sorte ou do azar, né? No caso da dor, é azar. Ou a culpa é sempre do outro. Essa é a perspectiva materialista. Ele não consegue ver qualquer importância moral para a dor. Não tem razão de ser. E, além disso, segundo essa perspectiva, seria melhor acabar com ela o quanto antes, o mais cedo possível. Essa é a perspectiva materialista. Não tem consolo, não tem esperança. E é por isso que os espíritos nos dizem abertamente. Eles vão falar que sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhes mitiga o amargor. Para o materialista, é somente a dor, é somente a miséria, o infortúnio, simples assim. E aí, ele tem que suportar tudo sozinho, todo o peso do sofrimento, sem qualquer perspectiva de alívio, sem qualquer alento. Para aqueles que se demoram nesse tipo de pensamento, a gente não tem nada para oferecer. Porque a gente não pode obrigar ninguém a pensar como a gente. Então, me desculpe, mas se porventura você ainda pensa assim, a conversa de hoje não é para você. Agora, se você já está cansado de sofrer e procura uma nova experiência, aí sim, de repente você pode tirar algum proveito dessa conversa de hoje. Porque para a perspectiva espiritualista, é muito diferente. Ah, mas é muito diferente. Na perspectiva espiritualista, mesmo que a gente não consiga saber claramente, nós sabemos que há uma razão de ser para tudo. Não existe o acaso. A gente intui que aquilo ali que está acontecendo conosco
é moralmente útil. De alguma forma vai servir para alguma coisa. Ainda que a gente não compreenda, ainda que seja apenas uma intuição. E a gente também sente que, em dado momento, tudo pode mudar. Porque a gente sabe que existem forças superiores às nossas, coordenando as nossas vidas. E que muitas vezes as nossas percepções, grosseiras e limitadas, não conseguem perceber. Então, exatamente por isso, nós temos consolo, nós temos esperança, nós temos força para prosseguir, apesar das dificuldades. E isso, gente, faz toda a diferença. E a espiritualidade nos fala claramente que o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Veja bem, a gente quer deixar bem claro, desde já, uma coisa muito importante. A dor, ela existe. E dói. Ninguém está aqui para negar. O espírita, assim como qualquer pessoa, não gosta de sofrer. Não sente alegria com a dor. Muitos acham que o espírito é masoquista, né? Não, não é. Não gostamos de sofrer. Não apreciamos a dor. Que isso fique bem claro. E que tudo nos é lícito fazer para tentar aliviar as nossas dores. Sim, podemos. Nada nos proíbe. Devemos e podemos aliviar as nossas dores. Sim, nossas e de quem está ao nosso redor, claro, sempre. Mas tem uma coisa muito importante. Muito importante. O Espiritismo não promete tirar a dor. O Espiritismo não promete retirar a dor. Mas ela tira o desespero. Ok? E só de retirar o desespero, por si só, isso já se constitui num grande alívio. E a essa altura, talvez vocês estejam perguntando, e como o Espiritismo pode nos retirar o desespero? A resposta, gente, não é tão complicada, não. É até simples e curta. Através da instrução, combatendo a ignorância, conhecimento. Nos ensinam os espíritos em a obra A Gênese, que muitos morrem de medo dela, o seguinte: pelo espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Gente, compreender tudo isso traz um grande alívio e consolo para os nossos corações. Sabe por quê? Porque primeiro a gente entende que a dor, ela tem um fim. E aqui eu vou me dar a liberdade de brincar com as palavras, assim como os espíritos superiores o fazem. Porque a palavra fim aqui pode ser entendida de duas formas, e as duas fazem sentido. Então, toda dor, ela tem um fim. Significa que ela pode ter um final. Ela acaba. Não existe dor que dure para sempre. Isso o Espiritismo vem nos ensinar claramente. Não existe dores eternas. Vai ter um fim. E também podemos entender a palavra fim como objetivo. Porque todas as dores que nos acometem têm um fim útil, têm um objetivo.
tem uma razão de ser. Não é acaso que o nosso próprio Mestre Jesus já nos deixou muito claro: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê, gente? Libertar do fardo da ignorância que todos nós carregamos. Quando a gente entende os porquês, fica muito mais fácil ter calma diante das dificuldades e esperança em dias melhores. Não é à toa que a espiritualidade nos recorda: não será felicidade a calma em meio às tempestades da vida? Por isso, aprendemos com o Espiritismo aquela máxima, deixado pelo Espírito Verdade: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então sigamos o conselho. E o momento aqui hoje é de nos instruir. Vamos pensar junto? Vamos tentar compreender todas essas questões? Que nos é dado saber a respeito de Deus? Que o Espiritismo nos ensina a respeito de Deus? Eu sei que muitos de vocês estão cansados de ver esse slide. Quando a coisa é importante, ela repete. Muitos de vocês já viram esse slide exaustivamente. Mas será que a gente internalizou esses conceitos? Então, por isso que a gente repete, porque eles são importantíssimos. O Espiritismo nos ensina que Deus, para ser Deus, precisa de ter alguns atributos essenciais, sem os quais ele não poderia ser Deus. Então, a gente aprende que Deus é eterno, Deus é imaterial, Deus é imutável, Deus é único, Deus é onipotente, Deus é perfeito, Deus é justo e bom. Todas essas qualidades Deus necessariamente tem que possuir, porque senão ele não seria Deus. É claro que ele é muito mais que isso. Mas ao que nos é dado compreender no grau evolutivo que estamos, pelo menos isso nós já conseguimos compreender a respeito de Deus. Então eu gostaria de chamar a atenção aqui para a nossa conversa de hoje para dois destes atributos: perfeito, justo e bom. Guardemos essa informação, por favor. Daqui a pouco a gente vai precisar dela. Tá bom? E vamos continuar pensando juntos. Deus, a inteligência suprema, este ser perfeito e amoroso, ele também criou leis. Quais leis? As leis morais. Que, claro, foram criadas por um ser perfeito. Estas leis, igualmente, são perfeitas. Foram criadas por um ser imutável. Essas leis também têm a característica de imutáveis. E essas leis regem toda a criação. Faz sentido? Então nós aprendemos no Espiritismo algumas dessas leis, que já conseguimos compreender. Quais leis? Lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e lei de justiça, amor e caridade. Todas elas muito bem explicadinhas em O Livro dos Espíritos. E por isso nós temos também os cursos da casa. Aprendemos isso lá no primeiro curso, o D1, que a gente chama carinhosamente, que a gente estuda o Livro dos Espíritos. E aqui é importante a gente lembrar que todos nós somos criados simples e ignorantes. Claro, em obediência à lei de igualdade. Deus não poderia favorecer um ou outro, criando um ou outro ser perfeito, em detrimento dos outros. Então somos todos criados simples e ignorantes, em obediência à lei de igualdade,
para que todos nós tenhamos o mesmo ponto de partida, as mesmas chances. Faz sentido? E todos nós estamos submetidos à lei do progresso, que nos fará desenvolver e crescer até atingir a perfeição relativa dada à criatura. Todos nós vamos progredir, mais cedo ou mais tarde. Mas todos nós estamos fadados ao progresso, a essa perfeição relativa. E daí vai. Todas as leis vão atuando. Somos livres para efetuar as nossas escolhas. Submetidos à lei de trabalho, à lei de conservação, reprodução, destruição, sociedade, justiça, amor, caridade. E por aí vai. Estamos submetidos a todas essas leis. Ok? Todo mundo acompanhando até agora? Guardem essas informações. Nós também vamos precisar delas e vamos juntar tudo isso daqui a pouco. Tá bom? Agora vamos voltar à nossa pergunta inicial. Por que sofremos? A essa altura do campeonato, depois da gente lembrar aqui os atributos de Deus, lembrar sobre as leis morais, a gente já começa a desconfiar de algumas coisas, né? Há de se ter uma razão, e que essa razão, ela é justa e boa. Todo mundo concorda até aqui? Então, se nós sofremos, há de se ter uma razão, e essa razão, ela é essencialmente justa e boa. Então tá, acompanha agora comigo. Qual a finalidade da dor segundo a medicina da Terra? O que nós já sabemos da ciência da Terra, da medicina, do papel da dor? Bom, o papel da dor para a gente, enquanto encarnado, segundo a perspectiva da medicina, é muito importante. A dor, ela funciona como um mecanismo de proteção para o nosso corpo. A dor nos protege. Ela nos permite evitar perigos, evitar lesões, danos mais sérios. Então, quando a gente vai ali e pega, encosta numa coisa quente, o primeiro reflexo é, tira a mão daí, para te proteger. Aquela dor vai sinalizar para você um reflexo de retirada para que não ocorra mais lesão, mais morte celular, dano ao seu corpo. Então, a dor tem essa função importantíssima de proteger a estrutura corporal. E mais que isso, ela tem um papel de memória, que faz você evitar aquele perigo, aquela ameaça, aquele problema, numa segunda oportunidade. Da próxima vez que você vê algo quente, ou sentir algo quente, você já não vai mais com tanta sede ao pote para tentar pegar com a sua mão. Porque você sabe agora que vai lesar, vai queimar, vai doer. Então gerou-se uma memória de proteção. Olha a importância da dor. Num segundo momento, você já não vai mais com todo aquele descuidado que você foi a primeira vez. Então, proteção. A dor serve de proteção. Mas ela serve também como limite. Como assim? A dor serve para que nós possamos compreender que existem limites que não devem ser ultrapassados. E o limite, ele funciona tanto para o excesso quanto para escassez. Quando a gente não bebe muita água, o que acontece? Vem aquela dorzinha no rim. Aí você entendeu que está no limite da escassez da água. Preciso beber mais água. Quando você exagera na atividade física, o que acontece? Dores provocadas pelo excesso de atividade física. Os músculos ali que foram lesados por um excesso de atividade. Então a dor é esse mecanismo que sinaliza limite, indicando para você que existe um equilíbrio ideal, que se você faltar ou exceder,
vai te causar problemas. Mas a dor também nos serve como alerta. Alerta. Ela sinaliza a presença de enfermidades, de doenças, infecções. Porque se não fosse você sentir aquela dor, você talvez não ia perceber que está acontecendo algo errado com o seu corpo. E se você não sente que tem algo errado, aquilo ali vai crescendo, crescendo, tomando conta, até chegar à proporção de exterminar o próprio corpo. Existem situações raras na medicina em que a pessoa nasce com esse problema. Ela é incapaz de sentir dor. Essas pessoas não vivem muito. Porque se elas estão com uma infecção, se tem algum problema físico no seu organismo, ela não tem alerta sobre isso. E quando se descobre o problema, já é tarde demais. Então a dor tem esse papel importantíssimo de alerta. Alertar que tem algo errado. Para a gente direcionar a nossa atenção naquela direção. Faz sentido? Por fim, a dor tem o papel de mudança. Ela serve como esse estímulo que nos impulsiona à busca de recurso. Porque ninguém fica ali parado sentindo dor. Ai, meu Deus, que dor. Não, você se movimenta, você quer aliviar aquela dor de alguma forma. Você busca ajuda. Você muda seus hábitos. Alguma coisa você faz. Alguma coisa você muda. Então, a dor tem esse papel de impulsionar você à transformação, à modificação de alguma coisa, ou simplesmente pedir ajuda, ir em busca de ajuda, vai no médico, vai no hospital. Você se movimenta. A dor proporciona esse mecanismo de mudança para todos nós. Tá, então tá bom. Falamos bastante a respeito da dor sob a perspectiva do corpo físico, a respeito da nossa saúde, não é verdade? Então agora talvez vocês estejam perguntando, e para o espírito? Quais são as finalidades da dor? Gente, as mesmas. Porque Deus é único. Deus é um. A lei é uma só. A sabedoria, a beleza, a perfeição de Deus é maravilhosa. O mesmo papel que a dor física tem para nós e que nós conhecemos na medicina é a mesma coisa da perspectiva do espírito, as dores morais. Então, as dores do espírito, as dores morais servem para a mesma coisa, para a proteção, para o limite, para o alerta e para a mudança. Faz sentido? Quantas vezes aquela dor moral vai nos proteger? Vai fazer com que a gente crie aquela memória? Lembra da memória? Do negócio quente? Você fez uma coisa que não foi legal, te deu uma dor na consciência, queimou sua consciência. Você vai fazer de novo? Proteção. A dor moral tem o papel de proteção. Você vai evitar fazer aquilo ali, porque você não quer sentir a dor de novo. A dor moral, ela vai te trazer limites. Às vezes você exagerou, seja para um lado, seja para o outro. E aquele desconforto vai te fazer caminhar no meio, no equilíbrio. Faz sentido? A dor moral, muitas vezes, vai te alertar que tem alguma coisa errada. Algum pensamento, algum sentimento em desequilíbrio, algo que está invadindo a harmonia do seu ser e te tirando do equilíbrio. É um alerta. Estou sentindo uma angústia. Por que será? É um alerta. Pode ser uma influenciação negativa, pode ser um pensamento negativo, pode ser um sentimento negativo que você está agasalhando. Um alerta. Mas, sobretudo, a dor espiritual, a dor moral,
ela te faz mudar, gente. Porque você não quer ficar sentindo dor. E como a gente não quer continuar sentindo a dor, forçosamente a gente busca meios de se modificar. Modificar aqueles pensamentos, modificar aqueles sentimentos, modificar aquele comportamento, aquela característica que eu tenho e que está me causando dor. Eu vou tentar mudar. Então a dor também é esse impulso para a alma se transformar. E claro, tudo isso funciona. Lembram das leis divinas? A dor, gente, ela trabalha de mãos dadas com muitas dessas leis. No aspecto proteção, a gente tem claramente a lei de conservação aí, atuando para nos proteger contra o autoaniquilamento, seja físico ou seja moral. A dor tem esse papel de trabalhar com a lei de reprodução, quando eu estou ali reproduzindo bons comportamentos para me aliviar da dor. Ela tem um aspecto de conservação, quando não me determina os limites, mas também trabalha com a lei de liberdade, que nos ensina, sim, que eu sou livre, mas sou responsável por minhas escolhas, que eu posso ir por um extremo ou para o outro, mas não é conveniente e é melhor o equilíbrio. Por isso, o limite é uma ótima ferramenta da lei de liberdade. O alerta, que, claro, também trabalha com a lei de conservação, e, sobretudo, esse aspecto mudança da dor, que trabalha o aspecto da lei de trabalho pelo seu esforço de transformação, pelo seu esforço em busca de aliviar aquela dor, porque todos nós precisamos nos movimentar. Todos nós precisamos trabalhar em nosso próprio benefício. Mas também a lei de destruição, porque a gente precisa acabar com aquilo que é a fonte da dor. E a destruição aí é no sentido de transformação, assim como no sentido da lei de destruição, que não é aniquilamento, é transformação. Quanta coisa a gente precisa transformar dentro de nós para poder, então, aliviar essas dores. Mas também o aspecto de sociedade, porque esse aspecto mudança da dor vai fazer a gente lembrar que a gente não vive sozinho, que a gente precisa dos outros. E muitas vezes eu vou ter que recorrer ao outro para me auxiliar, para aliviar aquela dor. E, finalmente, também trabalha pela lei do progresso, porque aí a gente vai dando passos largos no caminho do progresso que todos nós precisamos trilhar. Então a gente vê que a dor, com certeza, trabalha especificamente para a lei de justiça, amor e caridade e para o progresso. Pode perguntar. Pode. Não, você primeiro. Obrigada. Assim, mas eu vejo, por exemplo, um exemplo de uma mãe que perde um filho. Eu não consigo encaixar o propósito de nenhum desses Nós vamos chegar lá. Ok? Tem um componente importante que você puxou lá no 1º de July, que o item mudança, apesar de não parecer, ele é opcional. Ele requer uma reforma íntima, uma percepção de que não é o acaso, de que não é estatística, senão você não muda. E aí, quantas pessoas passam anos e anos sofrendo das mesmas dores ou de dores novas, é culpa sempre no outro, ou na estatística, na probabilidade médica. No azar, no que quer que seja, né? Então a dor é esse mecanismo. A dor é esse mecanismo que nos impulsiona a essa mudança. E a dor moral não sempre acontece, né? A gente insiste no mal. Teria algum momento em que essa pessoa já é alguma coisa boa que a pessoa começa a sentir a dor moral? Sim, a dor moral é ótimo a pessoa começar a sentir, né? E não só começar a sentir, às vezes ela tem que chegar no limite do insuportável. Ok? Então não tem nada de errado, porque vai depender da dureza dos nossos corações. A espiritualidade vai falar pra gente que a flor, ao contato da luz do dia e do orvalho, ela se abre. A rocha só se abre com dinamite. Então tem gente que tem coração de flor, tem gente que tem coração de pedra. Então, para um,
o orvalho e a luz resolve. Para o outro é só a dinamite. Então, dor. A dor vai ser graduada, vai ser o orvalho ou a luz ou a dinamite, dependendo da necessidade da pessoa. Mas a gente está falando tudo isso e a gente tem que chegar nessa parte da sua dúvida, que são as dores morais, por quê? A perda de filhos, etc. Agora que a gente entende o papel da dor, porque deu para entender o papel da dor, né? A gente pode perguntar, quais são as causas das dores? Quais seriam as causas das dores? E aí eu queria lembrar aquela coisa que a gente falou lá no início. Lembra que a gente foi criado simples e ignorante para evoluir? Pois é. A gente está mais perto do início da jornada do que do final dela, se é que tem final. Tá? Os espíritos nos ensinam que os mundos eles podem ser classificados de acordo com a evolução moral e intelectual em que seus habitantes estão. Então existem os mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações das almas humanas, os mundos de expiação e prova, onde predomina o mal, os mundos de regeneração, nos quais as almas ainda têm o que expiar e aurem forças, repousando das fadigas da luta. Esses mundos funcionam como uma transição para o próximo mundo, que é o mundo ditoso, onde o bem finalmente sobrepuja o mal. E, finalmente, a última categoria de mundo, que seriam os mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, completamente puros, onde exclusivamente se reina o bem. Então, a espiritualidade nos dá a notícia de que a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e prova. Esse aqui, né? Razão por que vive aí o homem de braços com tantas misérias. Portanto, não é de se estranhar que por aqui existe tanto sofrimento, fruto do predomínio do mal que ainda reina nesse tipo de mundo. Faz sentido? Bom, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma mensagem muito valiosa para a gente. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Meus caros filhos, meus caros filhos, prova melhor que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas, todas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Então ninguém, gente, deve pretender a felicidade completa nesse mundo inferior em que vivemos. Mas espera aí. Eu não estou aqui para dar tanta má notícia junto. Calma. Isso não significa que a gente não pode ser feliz. A gente pode ser feliz, gente. Uma felicidade relativa. Pela misericórdia e bondade de Deus. Deus é bom, gente. Ele nos permite momentos de felicidade, ainda que por aqui reine tanto sofrimento. Lá, no Livro dos Espíritos, nós temos na pergunta 922... haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E os espíritos falam, sim, claro, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, sim, olha só, não precisa de muita coisa para a gente ser feliz aqui. A felicidade relativa, claro. A gente que vai criando quimeras. A gente que vai achando que a posse do necessário é a posse do supérfluo. E a gente que não trabalha para ter uma vida moral reta, para ter consciência tranquila, e não trabalha a fé para ter fé no futuro. Então, se a gente não atinge a felicidade que nos é dado ter aqui na Terra, porque a gente não se contenta com a posse do necessário, não tem a consciência tranquila, nem fé no futuro. Porque bastaria essas três coisas reunidas para a gente ter a felicidade completa aqui na Terra. E como a gente tem muita dificuldade disso, e o mestre já sabia, não é à toa que ele falou, no mundo tereis aflições. Tá, nessa altura do campeonato vocês estão, entendi, mas eu quero saber qual que é a origem da minha dor.
A dor do planeta eu já estou entendendo tudo. Agora, e a minha dor? Como é que funciona isso? Ainda bem que vocês perguntaram. Existem duas causas principais. Os espíritos nos explicam que existem as causas atuais e as causas anteriores. Ok? E como vocês podem notar, as causas atuais são mais numerosas do que as causas futuras. Vamos dar uma olhada mais de perto nisso? Vamos falar sobre as dores atuais. As causas atuais de nossas aflições. Remontando-se, então, à origem desses males terrestres, a gente vai reconhecer que muitos são consequência natural do nosso próprio caráter e do nosso proceder. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da imprevidência, do orgulho, da ambição? Né? Quantos não se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, por não ter sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultam de um cálculo do interesse ou da vaidade, nos quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação, se a gente não fosse tão melindroso, se a gente tivesse menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da nossa intemperança, dos excessos de todo tipo? Ai, meu Deus, as batatinhas. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde cedo as más tendências, por fraqueza, por indiferença, por deixarem se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que produz secura no coração. E depois, lá na frente, quando colhem o que semearam, admiram-se das dores, né, pela falta de respeito, como são tratados, e da ingratidão dos filhos. Então, gente, por isso os espíritos, sem cerimônia alguma, nos dizem abertamente: interroguem friamente as suas consciências todos os que são feridos no coração pela vicissitude e decepção da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que vos torturam e verifique se a mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito, ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há de o homem responsabilizar por todas as aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número dos casos, é o causador dos seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante, para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Au! Essa doeu. Então quer dizer que a maioria das dores que nos afligem são causadas por nós mesmos e nessa vida, nessa existência. E a gente, depois que a gente vira espírito, a gente fica com mania de achar que tudo é coisa do passado. Todo sofrimento na nossa vida é coisa do passado. Eu joguei pedra na cruz, eu preguei chiclete debaixo da mesa da Santa Ceia, ou qualquer coisa que o valha. A gente culpa tudo no passado. Exato. Para não assumir, né? Não. A maioria das dores é fruto das nossas escolhas pobres e equivocadas dessa existência mesmo. Tá? A gente esquece até uma coisinha que a gente faz muito aqui na Terra, tá? E que o Evangelho segundo o Espiritismo nos lembra tão bem. Uma coisinha que chama tormentos voluntários, tá? Ah, como a gente é bom com esse negócio de tormento voluntário, viu? Mas como a gente já teve a oportunidade de conversar exclusivamente a respeito disso, para quem quiser refrescar a memória ou saber mais sobre o tema, tá lá no YouTube. É só buscar pelo tema, tá? Tormento voluntário. A gente é bom nisso, tá? Tá. E o restante das dores?
Porque ainda sobrou um pedacinho, né? Que não é culpa da gente hoje. Então, são as causas anteriores. E aí entram nessas causas anteriores esse exemplo que você me perguntou, da perda de entes queridos, né? Muitos deles que são até amparo de família, ou amparo afetivo, né? Acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, você fez de tudo que podia para prevenir, mas aconteceu mesmo assim, não foi sua culpa, né? Reverses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, flagelos naturais, né? Enfermidades de nascença. Né? O que os espíritos nos esclarecem a respeito disso? Os espíritos são também muito claros, eles vão falar. Todavia, por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não fizemos na vida presente, teremos feito numa outra. É uma alternativa que ninguém pode fugir, e em que a lógica decide em que parte se acha a justiça de Deus. Então, no final das contas, gente, é culpa nossa do mesmo jeito. Acontece que algumas poucas coisas aconteceram lá atrás e estão voltando para a gente hoje. Talvez nós não consigamos compreender com os olhos de hoje, mas quando nós estivermos livres das amarras materiais que nos prendem à terra, nós iremos compreender o contexto, que aparentemente parece uma injustiça. Meu Deus, por quê? Lá na frente nós vamos conseguir entender. Talvez lá atrás eu fiz algo que gerou essa colheita de hoje. Entende? Há de se ter uma razão justa e boa lá atrás. Não foi de agora, mas foi lá atrás. Eu sei, é difícil de entender. Mas se lá atrás você tirou o filho de alguém, talvez hoje você... Porque Deus é bom. Deus não quer te massacrar. Deus não quer te torturar. Nós vamos falar sobre isso aqui agora. Porque essa palavra punição gera muita dúvida. Porque quando a gente fala em punição, meu Deus. Mas veja bem, se ele está te trazendo isso hoje, é porque hoje você tem condições de tirar proveito dessa lição. Talvez antes você não tinha. Por isso que a reação não veio imediatamente. Porque você não daria conta, você não ia aproveitar aquilo. Agora, passado o tempo, talvez agora você tenha estrutura suficiente para poder ressarcir-se a consciência disso. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Me dá mais um pouquinho, que tudo vai fazer sentido. Porque quando a gente fala de punição, muitas vezes ocorre um mal-entendido. A gente pensa que Deus possa ter qualquer tipo de sentimento de vingança, de raiva ou qualquer coisa parecida contra a gente. Não, definitivamente não, gente. Lembra, Deus é perfeito, Deus é justo e bom. A gente deve entender punição aqui no sentido de consequência infeliz de um ato infeliz. Porque o objetivo de Deus é nos educar, nunca nos punir, no sentido de castigar. E quando a gente fala nesse processo de educação, a gente deve compreender que existirão duas coisinhas que a gente fala muito. Uma coisa chamada prova e uma coisa chamada expiação. E aí eu sei. Ai, meu Deus, lá vem. O que é isso? Qual que é a diferença desses negócios? É muito simples, gente. Não é difícil entender. Basta a gente lembrar da época da escola. Quando a gente fala de prova, a prova serve para quê? A prova serve para atestar e consolidar o aprendizado. Quando você faz a prova, você está atestando que você aprendeu aquela lição.
E se você passou pela prova, se você foi aprovado, você não tem mais necessidade de fazer provas. Faz sentido? Esse é o sentido de prova. Já a expiação é a consequência negativa de escolhas equivocadas. É o mau comportamento que vai gerar, para mim mesmo, um retorno desagradável. É o limão que eu plantei lá atrás que eu vou ter que lidar com ele agora. Paulo vai explicar isso para a gente muito bem, essa questão. Quando se fala de expiação, em O Livro dos Espíritos, na pergunta de número 1009, Paulo vai falar: que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento equivocado da alma, uma certa soma de dores necessárias a desgostá-lo da sua deformidade, pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma pela amargura a se dobrar sobre si mesma e buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Entende? Então é aquela dor, aquela coisa desagradável que vai fazer você se transformar. Se a gente puder resumir, a expiação é quando a lei de causa e efeito te prende. Ela te pegou e vai te levar preso. E aí a primeira pergunta: prende como assim? Agora, é verdade que a caridade é outro caminho mais curto que pode reduzir a expiação? Pode te aliviar muito das suas expiações e provas. Pode. Mas não vai te eximir completamente delas, não. Tá? Como que a lei de causa e efeito vai nos prender? Para a gente explicar isso aí, a gente vai ter que falar sobre o ciclo da expiação. Eu sei, mas vamos lá, vamos tentar entender isso. Lembra que todo mundo é livre para fazer escolha? Sim, lei de liberdade. Acontece que, se nós somos livres para escolher, nós somos responsáveis pelas escolhas que fizemos. Então, na vida, existe uma lei chamada ação e reação. Causa e efeito. Aquilo que você escolhe vai gerar uma consequência. De acordo com as suas escolhas, você pode escolher o bem ou você pode escolher o mal. Se você escolhe o bem, beleza. Você está no caminho do progresso. Você vai para a próxima etapa. Ok? Você passou pelas provas. Você vai para um outro nível. Agora, quando você escolhe o mal, você entra numa rotatória. E você só sai dessa rotatória. Quando a gente entra numa rotatória, você tem que completar ela para poder sair dela. Não tem outra saída. É uma rotatória com uma entrada só. Só tem a mesma entrada e a saída. Então você vai ter que fazer toda aquela volta para depois sair. Quando a gente escolhe o mal, a gente entra no ciclo da expiação. O que é isso? Quando eu faço o mal, eu preciso, para sair dele, eu preciso me arrepender. O que é arrependimento? É eu tomar consciência que eu fiz o mal. Enquanto eu não tomo consciência que eu fiz o mal, eu vou ficar parado ali, até ter o arrependimento. Então a dorzinha vai aumentando, até precisar ser nível dinamite para você entender que fez algo errado e viu o arrependimento. Mas basta o arrependimento? Não, não basta o arrependimento. Porque nas leis de Deus existe uma coisa que é parecido com muito lar. Você sujou? Você limpa. Você tirou do lugar? Você coloca. Na casa de Deus também é assim. Você atrapalhou? Você vai arrumar. Você fez errado? Você vai consertar. Então tem que ter a reparação. Você tem que reparar o mal feito. E enquanto você não repara o mal feito, você não vai sair daquele lugar. Pode ter arrependido à vontade. Pode chorar as tripas. Enquanto você não reparar, você não vai sair do lugar. E não basta isso. Vai ter que vir a expiação. Essa parte aí pode ser atenuada. Ok? Mas você ainda assim vai ter que expiar. O que é expiar? É quando você vai calçar o sapato que você fez o outro calçar. Você vai trocar de lugar com o outro que você fez o mal. Entende? Na questão da perda do filho, você vai ter que trocar de lugar agora com alguém que você foi a causa, de repente, da perda do filho. Só que isso só vai acontecer quando você estiver preparado para isso, porque Deus não quer te massacrar. Tem gente que ainda não está pronto. Então vai postergando. O outro lado, não é só sobre a nossa. Não. Sobre o espírito que tem embora. Isso. É uma benesse. Claro, às vezes é essa perspectiva.
Não. Você vai chorar porque um prisioneiro foi libertado? Você queria que ele ficasse aqui nessa penitenciária conosco? O doente recebeu alta e você está chorando? Você quer que ele fique no hospital aqui com você? Porque a terra é um hospital, a terra é uma prisão. Então existe essa perspectiva, muito bem lembrada. Então a expiação é isso, é quando você tem que colocar o sapato de novo para viver aquela situação. Por quê? Porque isso vai fazer você consolidar dentro de você uma aversão ao mal. Você não vai querer repetir aquilo ali nunca mais. Aí você sai da rotatória. Aí você está pronto para fazer outra escolha e partir para a escolha do bem. Por isso é a prisão. Tá. Mas no final, como a gente se livra do sofrimento? Muito simples, gente. A resposta é mais simples do que a gente imagina. Aprende com a dor, uai. A dor está aí para te ensinar. No dia que eu não precisar mais da dor para me proteger, para me dar limite, para me alertar e para fazer eu mudar, eu já não preciso da dor. A dor some. No dia que eu aprender com a dor, eu vou ter conformidade com as leis de Deus, evitando assim cair nos ciclos das expiações. Eu vou estar trabalhando no bem, usando a lei em benefício de mim mesmo e dos outros, claro. E eu vou ter feito aquilo que a gente chama reforma interior, retirando de mim as imperfeições que são as origens do sofrimento na Terra. Entende? E para que a gente não tivesse dificuldade nesse processo, Deus mandou para a gente um modelo, um guia para a gente copiar, para a gente poder seguir. Jesus. E foi Ele mesmo que disse para a gente: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrareis o descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, meus amigos e minhas amigas, se você está cansado de sofrer, essa é a melhor coisa que poderia te acontecer. Porque é exatamente agora que o mundo é incapaz de te consolar, que você já tentou de tudo, que você já parece não ter mais forças para resistir. Que bom. Se entrega. Tenha coragem. Aceita o convite da dor. Abraça essa cruz sem medo, sem revolta. Segue os passos de nosso Mestre Jesus. Pois a verdadeira felicidade está nos aguardando logo ali. Após a gente vencer o maior inimigo que somos nós mesmos. Então, confiança, gente. Você é filho de Deus. Você é amado por um ser supremo, amoroso, perfeito. Você não está sozinho. Existem corações que te amam profundamente, e enquanto você está sofrendo, eles estão providenciando socorro. Isso não é a primeira dor que você sente. Você já passou por diversas outras. Por que não vai passar por essa? Não é verdade? Então, esperança. Aquele que tem fé é forte, pois não acredita num futuro melhor. Tem certeza. Tá? Pensemos nisso. Obrigado a todos. Vamos fazer a nossa prece. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos irmãos da espiritualidade amiga, sempre presentes em nossas vidas. Agradecemos, Pai, por poder compreender tudo isso, da importância da dor nas nossas vidas. Que sejamos dóceis a essa condução, Pai, para que possamos aprender com essa professora aquilo que precisamos aprender. Que saibamos fazer melhor a cada dia, para evitar transtornos que plantamos com as nossas próprias mãos. Dai-nos sabedoria, dai-nos as oportunidades de aprendizado e tranquiliza os nossos corações diante do sofrimento, para que nos agarremos sempre na esperança que nenhuma tempestade é eterna. Abençoe os nossos bons propósitos, nossos esforços de tentar ser bom,
E muito obrigado, Pai, por tudo. Que assim seja.